Glória a Deus. Você pode declarar comigo: essa vida com Jesus é maravilhosa? Meus amados, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém? Declara paz aí para o irmão que está do seu lado aí. Bom demais estar com você aqui na casa do Senhor. Diga assim para ele: você está mais magro hoje. Recebe essa visão. Pode declarar na vida do pastor também. Amém? É entender que na nossa vida a gente tem muitos relacionamentos, né? É interessante como é o relacionamento entre homens e o relacionamento entre mulheres. O homem, quando ele quer elogiar um outro amigo, um outro homem, geralmente ele faz isso quando a pessoa não está. Quando ele está com aquele amigo, geralmente ele faz o quê? Ele esculhamba, ele xinga, ele brinca, né? Olha o barrigudo, olha o careca, olha o ruim de bola, né? E diz um amigo meu que agora está lançando umas camisas novas, que você veste a camisa e ela já vem com a bola dentro, né? Porque você veste e fica um negócio aqui na frente. Eu não comprei dessas daí ainda não, mas é para os irmãos ficarem espertos. Já as mulheres é diferente. As mulheres, quando se encontram com a outra: amiga, você está linda, você está maravilhosa hoje. Né? Aí às vezes vira as costas: não é que ela está bonita mesmo, não é que ela não estava com sinceridade, né? Ou então ela fala alguma coisa que ela não gostou, que ela gostaria de ter, mas não tem. Então no relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, tem dessas coisas. É verdade ou não é? E eu quero falar um pouco com vocês sobre esses tipos de relacionamento, sobre guardar o nosso coração, sobre a importância da gente fortalecer os nossos vínculos com quem? Primeiro, uma pessoa, que é o Espírito Santo. Essa é a pessoa mais importante dentro da igreja, dentro daqueles que entregaram a vida para Jesus. Ele é o seu ajudador, o seu consolador. E muitas vezes é uma das pessoas mais esquecidas, mas ele é a pessoa mais importante para a gente valorizar, amém? E também a importância de você valorizar as amizades, os vínculos que vão te fortalecer, que vão te aproximar de Deus, e você ser essa pessoa também na vida de alguém. Coloca sua mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a Tua palavra. Vem fazer o Teu mover, vem me transformar, vem me renovar, e eu não sairei o mesmo como eu entrei desse lugar. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Em janeiro desse ano, eu estive participando de uma escola de missões. Interessante que em janeiro ninguém esperava como é que a gente estaria enfrentando, passando o que nós passamos hoje. Mas o Senhor tem nos sustentado, amém? Ele tem nos sustentado, Ele tem caminhado conosco. E em janeiro, nessa escola que eu estava participando, meditando sobre várias coisas, Deus falou algo muito forte comigo do que aconteceu lá e tudo, e me veio para estar ministrando isso que eu vou estar falando hoje para vocês, algo que eu recebi, que eu aprendi, que eu me fortaleci, e para a gente estar crescendo nessa área também. E o tema que eu quero falar hoje é sobre livre-se da amargura. Diga para quem está do seu lado aí: livre-se da amargura. E vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre o que é essa amargura, sobre o que a gente tem que se livrar. E a palavra de Deus fala em Hebreus 12, versículo 14, você pode abrir aí na sua Bíblia, também está aqui na tela. Primeiro aqui na versão ARA, Almeida, Revista Atualizada, e diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos ver esse mesmo texto das Escrituras agora numa outra versão, a versão NVI, mais atualizada. E diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos.
Sem santidade ninguém verá o... Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É interessante dessa passagem, porque ele está falando sobre dois pontos que eu já quero frisar com você. O primeiro ponto que ele fala é sobre santidade. E eu tinha uma visão sobre santidade, sobre falar sobre isso. Eu sempre atrelava a santidade com algo sexual. Sempre que falava de santidade, eu sempre pensava em algo que envolvia sexo, envolvia alguma coisa nessa área. Mas quanto mais você vai entendendo sobre Deus, e quando fala sobre nós buscarmos essa santidade, é entender que ser santo, buscar essa santidade, é que a minha vida, as minhas escolhas, o meu pensamento, o meu falar, o meu agir, eu sempre glorifique a Deus de alguma forma, eu sempre analise o que eu estou fazendo, isso agrada ao Senhor, eu sempre analise isso aqui que eu estou falando, isso aqui que eu estou comentando com alguém, esse assunto que eu estou gerando aqui nessa roda de conversa, muitas vezes com amigos, eu estou glorificando ao Senhor. Então santidade é algo que tudo que vai ferir aquilo que diz a palavra de Deus, tudo aquilo que tira o teu coração do foco de Jesus, você está ferindo a santidade. Então entenda esse conceito de santidade como algo amplo. Poxa, pastor, então ficou mais difícil, eu achei que era algo mais simples. Mas não existe essa questão de mais fácil ou mais difícil. E aí eu quero que você entenda o seguinte: santidade, a gente pode entender ela como 3 níveis. Um primeiro nível de santidade é quando eu entrego a minha vida para Jesus. Entenda que quando a gente faz o ato de entregar a nossa vida para Jesus, não é para uma igreja, não é para um pastor, é para Jesus. Na hora que você faz esse ato, no momento da sua conversão, ali é o primeiro nível de santidade. Porque a palavra de Deus fala que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Então a sua vida, ela começa do zero ali. O que aconteceu, o que passou, o que fizeram com você, o que você fez com alguém, a palavra de Deus nos testifica que ali é uma nova etapa na sua vida. Amém? A Bíblia diz que, eis que tudo se fez novo, eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então esse é o primeiro nível, o nível de quando eu entrego a minha vida para Ele. É interessante também você entender que aquilo que você semeou na sua vida, até esse momento, você pode colher coisas ainda disso. É como um bandido que cometeu um crime, mas ele reconheceu o Senhor, ele reconheceu a Jesus. Ele adquiriu a salvação porque ele entregou a vida para Ele. Mas isso não nega o fato que ele vai ser preso e vai pagar pelo crime dele. Faz sentido para vocês? Então esse é um primeiro nível de santidade. Um segundo nível de santidade é a santidade que ela vai ser progressiva. Porque eu entreguei a minha vida para o Senhor e agora eu vou caminhando com Ele. Eu vou caminhando dia após dia. Eu vou caminhando de glória em glória, como diz a palavra de Deus. E por que é esse segundo nível progressivo? Porque todos nós, meus irmãos, enfrentamos lutas. Todos nós passamos por alguma dificuldade, todos nós passamos por alguma conturbação na nossa mente. Eu tenho certeza que alguns de vocês, isso até a mim mesmo, para você estar aqui na igreja hoje, veio algum mau pensamento, veio algo para dizer para você não ir. Deixa para outro domingo, não vai dessa vez não, deixa para uma próxima. Será que aconteceu só comigo? Acontece isso. Mas a gente decide pelo Senhor e vai desenvolvendo isso a cada dia, de glória em glória. É o exemplo básico do andar de bicicleta. Você vai começar com as rodinhas, e você vai devagarzinho e tudo. Quando a fé você vai-se embora. E na nossa caminhada com Cristo, desenvolver essa santidade, deixar coisas que eu praticava, quando eu não conhecia Jesus para trás, vai envolver esse processo. E o verdadeiro cristão, ele vai decidir ter a sua vida transformada. O verdadeiro cristão, ele vai decidir passar por esse processo. E Jesus nunca disse que seria fácil ou simples. A questão que Ele disse e que você deve guardar no seu coração é, Ele disse que estaria com você, e isso é suficiente. Declara na vida do seu irmão, Jesus disse que estaria com você. Ele está conosco, Ele está aqui agora. Isso é suficiente para a gente caminhar e viver isso dia após dia. Mas existe um terceiro nível de santidade, que é um nível final. Eu falei do inicial, da conversão, do algo que é progressivo, e o final é quando a gente estiver com o Senhor. Porque quando a gente estiver com Ele na eternidade, lá não vai existir mais maus desejos, lá não vai existir mais pecados, lá não vai existir mais brigas, conflitos, você não vai passar mais por nada disso. Você vai estar no nível, como é o nível dele e como Ele te espera. É por isso que a palavra de Deus diz que sem santidade
ninguém verá ao Senhor. Isso não quer dizer que Deus está esperando que você seja o perfeitinho, a perfeitinha, não. Ele está esperando de nós que a gente tenha essa atitude progressiva de que a gente se renda, de que a gente se arrependa, de que se algo aconteceu hoje, mas eu decido continuar, de que se algo me atingiu, eu decido perdoar, de que se algo deu errado, se eu vacilei em alguma área, mas eu decido me arrepender, eu decido perdoar e continuar. Amém? É importante você guardar isso. Mas a palavra também fala o seguinte, ela fala o seguinte: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu falei sobre a graça domingo passado. Algo que Jesus fez por você, fez por mim, nós não merecíamos, mas Ele fez esse ato de amor, esse ato que nos permite ter acesso ao trono de Deus, ter acesso à salvação. Mas Ele diz, que ninguém se exclua. Então, existem coisas que podem nos excluir dessa graça. E é importante a gente ter atenção disso. E Ele complementa dizendo que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí eu faço uma pergunta para você. Quem nunca passou por uma situação aqui que você não se sentiu injustiçado? Alguém te enganou, alguém te traiu, alguém passou a perna em você, alguém disse que faria alguma coisa por você e de repente virou as costas para você, lhe deixou na mão. Eu já passei por muitas situações aqui. Alguém mais já passou? Acontece, né, gente? E quando eu quero falar sobre essa raiz da amargura, é entender que nós podemos estar sujeitos a esses tipos de situações, mas a palavra está nos dando uma direção de que não deixe que isso crie uma raiz, que isso fique dentro de você. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu quero que você entenda que você não é lata de lixo para ficar acumulando lixo, ficar acumulando coisa do passado, ficar acumulando problemas, ficar acumulando coisa que vem para travar a sua vida. Jesus, Ele não te fez para isso. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos lugar de habitação de Deus, habitação do Senhor. Então a gente deve se livrar de tudo aquilo que tenta nos prender, que tenta nos fixar em um canto que não é da vontade de Deus. E para isso, entenda algo também. Você vai precisar ter uma atitude. Jesus, Ele está conosco. Ele fez essa promessa, Ele está aqui agora. Mas existem situações que nós vamos ter que ter também a nossa atitude. Ele faz no sobrenatural, mas nós temos que fazer no natural também para chegar a outros níveis. E é você entender que você não pode impedir que problemas venham a acontecer. A gente não tem como impedir que uma situação ou outra aconteça. Problemas podem acontecer. Ontem mesmo a gente estava jantando com alguns amigos aqui da igreja, num restaurante. E quando foi na saída, as meninas simplesmente foram sair e a moto caiu, elas caíram no chão. Eu não sei se é porque elas comeram demais e pesou a barriga, né? Eu até perguntei se aconteceu alguma coisa assim. Mas eu sei que elas foram sair e elas caíram. Graças a Deus ninguém se feriu, né? Quebrou o braço, perna, nem nada. Mas problemas podem acontecer, não é verdade? Ninguém estava esperando levar uma queda de moto naquela noite, mas você viu para ficar esperto. Outra vez elas comeram demais, aí bateu um sono, né? Aquele sono aquela depressão pós-parto, pós-prato, né? Então aconteceu isso. Então problemas eles vão acontecer, mas eu quero te dizer uma coisa, você pode escolher como você vai responder a eles. Nós tivemos uma noite maravilhosa ontem aqui do Difflin, de comunhão, de adoração. O Ricardo esteve falando sobre Isaías, aquele profeta que ele reconhece que o pecado dele era nos lábios, ele tinha os lábios impuros. Mas vem a brasa do anjo sobre a vida dele, sobre a boca dele, e tira aquele pecado. Ele entra num nível de santidade. Essa brasa também vem sobre a sua vida no nome de Jesus. Essa brasa vem para te purificar nessa noite, para te transformar nessa noite, para te levar num novo nível em nome de Jesus. Então a gente entender que a gente pode escolher como reagir. E por que é importante a gente atentar contra essa raiz da amargura? É porque ela vai gerar várias coisas na nossa vida. E olha o que a amargura ela pode gerar. O primeiro ponto é que ela afeta todas as áreas da sua vida, todas. Se eu estou com um problema com alguém, se eu estou com um problema no meu coração, se eu estou com um problema com a minha esposa, eu enquanto líder, se eu estou com um problema com outro líder, com outro irmão na igreja, isso vai me afetar, que onde eu for, isso vai ficar martelando na minha cabeça, isso vai ficar me batendo. Então você ter essa amargura, isso vai afetar. Isso vai te afetar, e é em todas as áreas, você vai trabalhar, mas aquilo ainda está ali, você vem para a igreja, mas aquilo ainda está ali. Você se encontra com a sua esposa, você ainda não resolveu aquele assunto, então ainda fica aquilo martelando.
Você tem que se livrar disso. O outro ponto também é que ele envenena os seus pensamentos, uma raiz de amargura. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Tem gente que às vezes me encontrou na rua, aí disse que me cumprimentou, mas simplesmente eu não vi. Aí uns 3 meses depois a gente se encontra em algum momento, aí pela rua também, às vezes não é nem pessoas da igreja. Pastor, você estava todo besta, passou por mim, eu cumprimentei, você nem falou comigo. Aí, meu irmão, onde é que foi isso? Onde é que, pelo amor de Deus, aconteceu isso? Então, ficou algo mal resolvido, mal entendido. E pode acontecer com qualquer pessoa. E a gente sempre se resolve, graças a Deus. Mas eu quero dar um exemplo para vocês, é que isso envenena nossos pensamentos e a gente cria opinião sobre as pessoas, muitas vezes sem nem sentar para conversar, para resolver, para alinhar. E é importante esse diálogo, é importante você não guardar essas raízes. O outro ponto também é que ele prejudica seus relacionamentos. E existem pessoas que se ofendem mais fácil. Existem pessoas que aguentam mais uma situação, uma pressão, ser xingado. Eu já tive situações de trabalho que uma simples pressão ali, a pessoa começa a chorar. Já tem gente que mantém ali a calma, parece que não tem nada acontecendo. Então as pessoas reagem de forma diferente. Mas essa raiz de amargura, ela afeta muito também os teus relacionamentos. Como as pessoas te veem, como as pessoas te tratam, como é que você se encontra, você tem comunhão. Eu falei no começo que nós temos que fortalecer nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que fortalecer o relacionamento uns com os outros. Por que é tão precioso a gente estar aqui na igreja? Porque a gente está junto aqui, meus irmãos. A gente está aqui adorando, a gente está aqui mergulhando na palavra de Deus, meditando, sentindo a presença de Deus. Isso é glorioso, amém? Isso é maravilhoso, a gente sente, a gente começa a sentir aquele fluir e tudo. E mesmo também que não sinta nada, mas você está num lugar que é do Senhor. Porque existe esse desafio na vida cristã, eu também não sinto nada, eu também não vê nada. Eu também, às vezes eu não estou entendendo nada, mas eu estou num lugar que é de Deus e Ele vai fazer alguma coisa na minha vida, amém? É entender isso também. Então, os relacionamentos são importantes, então eu ter essas amarguras, essas coisas mal resolvidas, isso afeta também nos meus relacionamentos. E por fim, entender que a raiz da amargura, ela também pode anular o teu futuro. Porque o que acontece? Eu já conheci pessoas que tinham 5, 10, 15 anos, que não perdoava alguém. E acontece que essa pessoa vem carregando isso dia após dia. Quando fala daquele assunto, dá um aperto no coração. Eu não quero falar sobre isso. Então, assim, você não resolveu essa situação. Mas, pastor, é difícil falar sobre isso, é difícil tratar disso. Eu sei, não estou dizendo que isso é fácil, não. O que eu estou querendo dizer para a igreja hoje é que você carregar isso, isso vai atrapalhando o teu caminhar. Isso vai atrapalhando o teu futuro. Isso vai atrapalhando os teus relacionamentos, as tuas conquistas, as tuas vitórias. A vida parece que não vai tendo o mesmo sabor que ela deveria ter. Então a vida ela tem que ser maravilhosa. Essa vida com Jesus é maravilhosa, amém? Aqui é só uma passagem para estarmos com Ele para sempre. Mas você deve resolver as coisas para não estar no futuro com coisas mal resolvidas. E quando se fala de perdão, aí existe algo bem maior. Porque Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus disse para ele, não só 7, mas 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Quem é bom de matemática? 490. E talvez tenha alguma pessoa na tua vida que tu já perdoou 490 vezes. Pode ter, pode acontecer. Mas aí você vai deixar de perdoar? Você vai deixar de seguir a tua vida por causa disso? Não. Você vai seguir adiante, você vai deixar isso para trás, você vai decidir viver diferente. É isso que o Senhor te chama, é isso que eu quero te ensinar, é isso que eu quero te fortalecer nessa noite. Então o perdão ele é algo importante. Não guardar ofensas, mágoas, essas coisas, isso é importante, meu irmão, porque isso só prejudica a você. Muitas vezes você está cheio de raiva, de ira de alguém, a pessoa não está nem aí para você, é você guardando isso. E eu já passei por isso. Como é ruim quando a gente está com uma coisa no nosso coração, ruim com aquela situação, e fica aquilo dia após dia, e você, não, tenho que dar um ponto final nisso. É isso que eu quero te encorajar hoje também. E qual é a solução para isso, pastor? Eu já estou dando pontos importantes, eu estou falando que uma das soluções principais, a chave, é perdoar e rápido. Muitas vezes a gente quer ficar nessa disputa de quem é que tem razão. Eu tenho razão, eu estou certo. Aí o outro fica, eu tenho razão, eu estou certo.
Pois vamos ter paz. Se 5 mais 3 para você é 8, 4 mais 4 para mim também é 8, então estamos resolvidos. Entendeu? Vamos ter paz, vamos alinhar, vamos ficar tranquilos sobre isso. É isso que eu quero te lembrar. Então perdoe e rápido, não se deixe dominar, não se deixe brotar essas raízes que ficam te atrapalhando por dentro, atrapalhando o teu caminhar, atrapalhando o teu dia, atrapalhando os teus relacionamentos. Vamos nos livrar disso, vamos tirar tudo aquilo que tem nos travado. A gente vive agora um tempo de pandemia, os relacionamentos eles foram alterados, a gente não consegue ter os mesmos vínculos, e às vezes ficou coisas mal resolvidas para trás, mas é um tempo da gente resolver isso. É um tempo da gente buscar ter paz em meio a isso. E o Senhor, Ele te chama, Ele te encoraja para fazer isso em nome de Jesus. Amém? É por isso que em Hebreus 12:15 falou que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É entender que a perturbação ela vai te atingir e vai atingir quem está à sua volta. Você vai passar, e quando a gente tem um perfume, a gente compra aquele perfume novo e tudo passa, todo mundo sente. Olha o perfume do irmão novo aí, show de bola e tal. Mas quando você também tem um problema, alguma coisa, você vai passando, isso também é sentido, a atmosfera está diferente. Então, você tem que viver livre. Jesus morreu para você ser livre de toda perturbação, de todo engano, de toda mentira, de toda raiz de amargura. Que isso seja quebrado agora em nome de Jesus. E para você entender um pouco disso, olha essa foto dessa árvore. A Bíblia faz muitos paralelos com a árvore. Elas têm várias passagens que falam sobre isso. E olhando um pouco para essa árvore, as raízes dela estão expostas. E a gente não precisa ter um grande conhecimento de biologia ou de botânica e tudo, mas a árvore, as raízes, elas pegam os nutrientes para fazer com que essa árvore cresça. Né? É um conceito simples. Né? Quando a gente vai ver de fotossíntese e tudo, mas a raiz ela tem uma função de captar os nutrientes para que ela cresça saudável, dê o fruto, dia após dia, vai receber lá a água, vai receber o carinho. Quem gosta de cuidar de planta aqui em casa? É uma terapia também. Eu não entendo alguns amigos meus que gostam de cuidar de cacto, né? Aquele bichinho espinhoso. Porque não precisa acuar, não precisa fazer nada, ele fica ali, né? Acho que é porque não dá trabalho. Mas a pessoa gosta, é uma atividade prazerosa. Então, na nossa vida também, se comparando com essa questão da árvore, é entender que a gente também vai ter essas raízes. A gente tem que ter as nossas raízes fixadas na rocha que é Jesus. A gente tem que ter nossas raízes fixadas na palavra de Deus. A gente tem que ter as nossas raízes fixadas em fazer a vontade de Deus, cumprir o nosso propósito aqui na terra. Fixadas na igreja, é por isso que nós estamos aqui. Entenda, eu falei que Ele não está te chamando para você ser perfeito, mas seja disponível. Se coloque no lugar que Ele vai trabalhar na sua vida. E dia após dia Ele vai te podando e Ele vai te tratando. E por que isso é importante? Por que eu comparo isso com a árvore? Porque a árvore, quando ela é saudável, ela vai sugando esses nutrientes, ela vai crescendo, ela vai dando os frutos, ela vai gerando outras árvores. E eu te digo que o cristão, ele se conhece pelos frutos. Jesus ele falou isso, o cristão, como é que eu sei que a pessoa verdadeiramente é um cristão? O que ela tem feito? Quais os frutos que ela tem? Como é que essa pessoa se porta? Como é que ela reage em meio a situações? Então, o cristão se conhece pelos frutos. Então, uma árvore que está bem cuidada, que tem a sua raiz fixada naquilo que é do Senhor, ela vai crescer e ela vai dar bons frutos. Mas uma árvore que está com a raiz amarga, uma árvore que está fixada em um solo sujo, em um solo contaminado, o que vai acontecer com ela? Provavelmente ela vai morrer. Ou provavelmente ela vai crescer, mas ela vai crescer disfuncional. Ela não vai conseguir dar frutos, ou não vai dar os frutos do jeito que deveria. Lá em Beberibe, na minha terra natal, lá produz muito caju, lá são os maiores produtores. Eu achava curioso que às vezes produziam uns caju, que era para ser grandão, uns caju bem pequenininhos, ou às vezes estava só a castanha. Eu perguntava, rapaz, por que esse caju está assim? Rapaz, é porque tem alguma coisa aqui no solo que atrapalhou, aí vamos ter que cortar, vamos ter que podar aqui. Não prestou não. E era tempo que eles já colhiam aquilo e vendiam. Então, se a árvore não estiver no solo correto, eu lembro do que Jesus fala sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Então, se você não tiver a sua vida no solo correto, um solo que te aproxime de Deus, de fazer a vontade de Deus, isso é muito perigoso.
isso tem que ser quebrado. E essas raízes de amargura, elas têm que ser cortadas. Então diga para o seu irmão, livre-se da amargura. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 4, 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sobretudo. E olha como é interessante isso. Porque o nosso grande desafio é manter o nosso coração puro em meio a toda a sujeira, os conflitos e as coisas que nos rodeiam. Pessoas que do nada querem nos atingir, situações que podem acontecer. E essa questão do coração, gente, como isso é importante. A palavra fala que nós devemos guardar. Dele procede as fontes da vida. A Bíblia também fala que o coração é enganoso. Então tem gente que diz assim, não, se eu sentir no coração é de Deus, então eu vou fazer. Será? Você orou antes para ter a resposta disso, para ter uma confirmação sobre isso? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, porque do nosso coração ele gera a fonte para a nossa vida. Se o coração não tiver também limpo, bombeando o sangue naturalmente, tiver com algum problema, alguma doença, alguma raiz de amargura, ele vai bombear para todo o corpo esse problema que ele está enfrentando. Nós temos irmãos aqui que são da área da saúde, então se tem um problema aqui, o negócio do sangue vai circular da forma errada. Da mesma forma, é as coisas que acontecem na nossa vida. Se a gente não corta essas raízes, se a gente não corta esse mal, se a gente não se livra dessas situações, isso gera um fruto pesado dentro de nós. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu vivi na minha infância. Quando eu estou meditando, eu tenho uma boa memória da minha infância e me vem coisas que eu tento encaixar para você sempre entender melhor. E eu lembro que quando eu tinha 8 para 9 anos, eu sofri abuso sexual. Não tenho um problema em falar sobre isso. Mas como foi que aconteceu? Eu estava com meu colega brincando num terreno, numa casa do lado, e estava tendo uma construção, o pedreiro estava lá. E a gente estava lá brincando, pulando nas árvores, comendo acerola, brincando lá e tudo. E esse pedreiro, ele veio até nós, e ele veio para querer passar a mão na gente. Ele começou pelo meu amigo. Eu estava em cima da árvore e ele estava embaixo. A gente estava naquela brincadeira. Ele começou, passou a mão nele, ele ficou meio sem entender. A gente era criança, 8, 9 anos. Aí eu desci, fiquei sem entender. E ele veio querer passar a mão em mim e tudo. Quando ele pensou a me tocar aqui, eu dei um burro assim no estômago dele e saí correndo. Eu já era meio brutinho. Tinha nem força. Mas, era daqui, mano. Ele foi embora. E saí correndo. E depois o meu amigo também veio correndo atrás e a gente foi conversar sobre aquilo. O que foi aquilo que aconteceu e tudo. E aquilo ficava na cabeça. E vai passando o tempo e fica aquilo na cabeça. E eu não entendia muito bem aquilo. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, eu me encontrei outras vezes com esse homem. E toda vez que eu olhava para ele, eu sentia nojo, eu sentia vontade de fazer alguma coisa com ele, de mandar matar, fazer alguma coisa. Eu não era da igreja, eu ainda era uma criança em desenvolvimento. Mas só que eu fui crescendo e eu sempre vi esse homem em algum lugar. Ele era um pedreiro conhecido lá na cidade. E para o meu espanto, certa vez aconteceu que eu soube que ele era da igreja. Eu não participava de igreja nenhuma. Eu conto um pouco do meu testemunho, que eu conhecia Cristo primeiro lendo a palavra. Depois eu cheguei nessa igreja que eu estou hoje. Mas depois eu soube que ele era da igreja. Aí foi que eu fiquei revoltado mesmo. Como é que um caba desse ainda é da igreja? E fazia uma atitude daquela. E aquilo ficava me martelando. E ficava, não pode, eu não posso, isso aí não é um cristão. E ficava aquilo, né? E passou o tempo. Só que muito tempo depois, eu fui entendendo, eu fui conhecendo mais de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus e eu fui entendendo o que acontecia. Entendendo também a relação da família daquele homem. Aquele homem, ele tinha filhos que eram líderes de jovens na igreja, para vocês entenderem disso. E conhecendo um pouco da realidade dele, ele tinha certos problemas psicológicos, mas também não é justificativa para certas coisas. Mas sabe uma coisa que Deus falou comigo? Olhando para ele, quando eu sentia uma coisa negativa, quando eu olhava para ele, é que, se esse era o pecado dele, eu também tinha vários pecados. Eu também cheguei na igreja cheio de mazela, cheio de problema, cheio de raiz de amargura. E o que Deus falou para mim é que, se ele se arrepender, eu perdoo ele. Mas ele vai pagar pelo que ele fez. Mas você tem que se arrepender também, Dilermano.
Deus falava isso comigo. E aí, eu tinha uma decisão a fazer, eu tinha que decidir mudar de vida, eu tinha que decidir deixar aquela situação para trás. E as últimas informações que eu tive antes de sair de Beberibe é que esse homem estava bem, não teve mais nenhum problema com relação a isso. Ele ficou fazendo tratamento na casa dele e acabou essas histórias. Mas o que eu quero que você entenda é que aquilo me marcou, aquela cena na minha cabeça por um tempo. E não era uma coisa assim que eu sofria, porque o cara tentou me abusar, coisa desse tipo, porque tem situações que é mais forte. Nós cuidamos de pessoas aqui na igreja que já passaram por situações assim mais fortes. Mas aquilo martelava na minha mente, aquilo gerava uma raiz de amargura dentro de mim. Então chegou um dia que eu quebrei isso, eu tive entendimento para quebrar isso, para também gerar perdão sobre a vida daquele homem. E é isso que eu quero te lembrar hoje. A gente olha muito para o pecado do outro, para as situações do outro. Entenda, a vingança é do Senhor. A justiça é do Senhor. Aqui na terra ou no céu vai ser pago. Mas eu quero te lembrar que tenha um coração livre de rancor, livre de olhar para as pessoas de uma forma negativa e desejando mal, coisa desse tipo. Deixe que o Senhor vai resolver. Assim como tratou na vida daquele homem e tratou na minha vida também. E entenda que a sua maturidade na fé, ela vai te dar autoridade para você tratar algumas situações. Então tem coisas que eu falo aqui da minha vida que eu já venci e eu conquistei a autoridade, porque isso não me atinge mais. E assim o Senhor, Ele quer fazer na tua vida. Se é na questão do perdão, se é no problema nos relacionamentos, se é no problema de você, às vezes, falar demais, alguma situação com alguém, Ele quer te tratar, Ele quer te sarar e Ele quer te fazer uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Uma pessoa de como Ele planejou você para ser. Quem quer ser essa pessoa melhor aqui nessa noite? Eu quero. Eu estou aqui porque eu quero isso todos os dias, porque eu também tenho minhas batalhas, minhas lutas. Mas todo dia eu me humilho para Ele. E eu busco viver essa transformação. Então foi uma coisa que eu passei. E talvez você ache que homens e mulheres na Bíblia, grandes homens e mulheres, não passaram por situações assim. Mas também passaram. Olha o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele foi o que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele era o apóstolo dos gentios, a missão principal dele era pregar para aqueles que não eram judeus. A palavra chegou para nós. Era um homem valoroso, cheio de virtudes, falava 4 idiomas, era um missionário pleno e que fez um grande mover na sua época. Mas olha o que aconteceu na vida dele. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que me fez. Paulo, quando está escrevendo essa carta para Timóteo, ele está dizendo, ó, esse homem chamado Alexandre era um ferreiro. Então ele trabalhava com solda, alguma construção de ferro, ele me causou muitos males. A Bíblia não deixa claro que foram os males que ele fez, mas o cabo era ruim na vida de Paulo. E Paulo não fazia nada mal para ninguém, ele só pregava o evangelho. Ele só pregava a salvação em Jesus. Mas causou muitos males. Mas Paulo diz assim, ó, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Então Paulo podia ser uma pessoa nesse momento cheio de raiz de amargura com Alexandre. Com esse personagem que ele fala aqui. Ele poderia ser cheio de revolta. Rapaz, esse cara está só me tormentando. Ele causou problemas para ele. Paulo estava preso nesse tempo aqui, quando escreveu essa carta. Mas ele não deixou brotar nenhuma raiz. Deixa que o Senhor vai fazer o que tiver que fazer. E no versículo 16 ele diz assim, ó, na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Olha essa outra situação que Paulo enfrenta agora. Ele tinha discípulos, ele tinha pessoas que cooperavam com ele na igreja, no trabalho dele. Mas ele fala que na defesa, na hora do julgamento, e Paulo, ele morreu decapitado, perdeu a cabeça pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus. Mas ele fala que ninguém compareceu para ajudar, para se padecer dele, todo mundo pegou o beco. E olha o que é interessante, agora ele diz assim, ó, que isso não lhe seja cobrado. Então qual a diferença desse povo aqui para Alexandre? Aqui fala de pessoas que conheciam a Deus, mas que nós que conhecemos a Deus, nós podemos enfrentar situações de medo, de dúvida, alguma situação que pode nos atingir. Então Paulo ele está tendo misericórdia. Ele perdoou o primeiro, ele está perdoando novamente, ele está dizendo que isso não lhe seja cobrado, que isso não seja cobrado da vida deles. Mas aí no versículo 17 ele diz, leia comigo o versículo 17, mas o Senhor... Vamos mais uma vez mais alto. Mas o Senhor...
Quem aqui estava no foco de Paulo? Quem era a esperança dele? O Senhor. Então ele nunca se sentiu sozinho, ele nunca se sentiu abandonado, ele nunca se sentiu rejeitado. Ele sabia quem é que dava forças para ele continuar, mesmo preso, mesmo sendo perseguido. Ele sabia a quem ele servia, ele sabia a identidade dele. E o que nós, enquanto igreja, precisamos cada vez mais entender essa nossa identidade. Que a gente não se colocou aqui nessa rua simplesmente para ser só mais um lugar de reuniões, de celebração. A gente foi colocado aqui nesse lugar para fazer a diferença nessa cidade, para mudar a realidade dessa cidade, para levar a palavra de Deus às pessoas, seja no social, levando, evangelizando, indo a lugares que ninguém está indo. Essa é a nossa identidade enquanto igreja. E Satanás pode vir querer te dizer o contrário, mas ele é que é o derrotado. Ele é que está debaixo dos pés de Jesus. Ele já perdeu. Então ele vem querer dizer que ninguém te ajudou, ninguém está contigo, tu está sozinho nessa, o Senhor te esqueceu. O Senhor não te abandona jamais. Jamais ele vai te abandonar. Agora nós precisamos ser fortes na hora que vem os embates sobre a nossa vida. E não deixar gerar essa raiz de amargura. Então declara mais uma vez na vida do seu irmão: livre-se de amargura. E para você entender como isso é importante, teve uma situação que aconteceu lá na África. Pode passar a foto? Eu acho muito interessante as culturas africanas e tem muitos missionários pregando a palavra de Deus lá. E eu achei muito linda essa foto, representando Jesus, com aquele povo que é tão sofrido. Mas em determinado vilarejo, isso é uma situação real, aconteceu que as pessoas todas começaram a ficar doentes naquele vilarejo. Começaram a vomitar, a ficar doentes, a ter algum problema de saúde. E o governo local enviou especialistas da área para ir lá naquela aldeia, naquele vilarejo, e tentar descobrir por que todo mundo estava ficando doente. E eles foram até lá, os especialistas, começaram a averiguar aquela situação e tudo, e eles identificaram que o problema estava na água. A água que aquelas pessoas estavam bebendo estava contaminada. Então eles identificaram o problema, e todo mundo estava lá, vomitando, botando os borros para fora, naquela situação horrível. E os especialistas identificaram que fora a água e disseram assim: vamos ver agora a raiz do problema. Então, aquela comunidade, ela se beneficia da água que vinha de um rio. Assim como nós temos a barragem aqui, e nós usufruímos da água da barragem, eles usufruíam da água de um rio que passava. Então, eles começaram a acompanhar aquele rio até a nascente do rio para identificar onde é que estava o problema. O que estava gerando aquela contaminação. E assim eles chegaram até a nascente do rio. E quando eles chegaram lá, para surpresa deles, no momento que tem a nascente do rio, tinha morrido uma porca com vários porquinhos, vários leitãozinhos naquele lugar. Os animais, eles por algum motivo ficaram lá enganchados, ficaram presos na nascente do rio, e eles morreram. Mesmo ali onde o rio vai nascendo e vai levando aquela água para outros lugares. Aí o que eu quero dizer com isso? É porque quando aqueles animais morreram e ficaram ali, os dejetos dele começaram a sair na água, e assim começou a contaminar. Vocês estão me entendendo? Então começou a contaminar aquela água, e essa água contaminada foi passando e foi chegando até aquele vilarejo, e começou a atingir aquelas pessoas. O que tem que ser feito agora para acabar com isso? Só existe uma solução. Vamos tirar esses animais mortos aqui da nascente, e a água vai correr normalmente cristalina. E assim eles fizeram. Juntaram a equipe, tiraram aquela porca grande, os porquinhos que estavam lá, que tinham morrido, enterraram e tudo, e a água continuou a fluir e resolveu o problema da doença no vilarejo. E o que eu quero que você entenda com isso? Nós somos chamados para fluir no rio de Deus. Nós somos chamados para entrar nas águas do Senhor, na água do Espírito, mergulhar sem medo, com coragem, com vontade. Mas muitas vezes tem algumas coisas que ficam ali nos travando, que ficam ali num terreno sujo e a gente não consegue ir mais profundo, mergulhar mais profundo. E o que eu quero te lembrar disso, que assim como aqueles homens tiraram aqueles animais mortos, tira tudo que pode estar morto na tua vida, tira tudo que pode estar te travando na tua vida. Fecha os teus olhos agora por um instante. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero orar aqui pela vida dos meus irmãos, Deus. Tem algo que pode estar travando, tem algo que pode estar travando o coração, tem algo que pode estar travando a mente. Vem trazer a luz agora, Deus. Aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser tirado, ser quebrado no nome de Jesus, Deus. Vem agora com teu fogo, Deus, e já vem purificando. Vem tirando, Deus,
todo mau sentimento, Pai, toda má lembrança do passado, Deus, já vem trabalhando no coração e na mente dessas pessoas, Deus. Já vem fluindo aqui com o Teu Espírito, Deus. E que haja um fim nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Assim acontece nas nossas vidas. E eu fecho minha ministração de hoje com mais duas histórias para você entender como a gente deve se livrar dessas raízes de amargura. A Bíblia fala lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, o seguinte: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E eu pergunto a vocês, quem aqui nunca teve um momento de você se revoltar contra Deus? De você se irar com alguma coisa que aconteceu na sua vida, e geralmente a gente atrela isso a Deus. Quando acontecem coisas boas, muitas vezes a gente não agradece a Deus, mas quando acontece alguma coisa ruim, é alguma coisa de Deus. Às vezes não tem nada a ver com Deus nem com o diabo, às vezes é simplesmente as nossas escolhas. Mas o que aconteceu na vida de Noemi? Por que é importante eu fechar falando sobre ela? O nome Noemi, ele significa minha alegria. Diga comigo, minha alegria. Mas o que aconteceu na vida dessa mulher que era minha alegria? Essa mulher, ela perdeu seu marido e ela perdeu seus 2 filhos. E com essa perca, isso gerou uma amargura tão grande na vida dela, que ela disse que não ia se chamar mais Noemi, ela ia se chamar Mara, que significa amargura. Então ela, pelo sofrimento que ela teve, ela decidiu mudar o nome dela. E viver com aquela raiz da amargura, aquilo sofrendo na vida dela e aquilo contaminando ela. E assim ela ficou com essa revolta contra Deus. E a gente conhece pessoas que são assim, a gente tem que mostrar para elas que esse não é o caminho e que a gente deve se analisar, será que realmente foi algo do Senhor? Será que essa amargura não tem a ver com alguma outra situação que aconteceu? Mas é o que acontece. Noemi, ela tinha a sua nora, que era Ruth. E olha o que aconteceu. Ruth, chegou um momento na vida dela que ela se apaixonou por um homem chamado Boaz. Essa é uma história muito bonita, você pode meditar no livro de Ruth essa semana, é um livro curto. Então ela se apaixonou por esse homem. Então ela chegou para Noemi e pediu Noemi para aconselhar ela de como é que ela ia ter esse relacionamento com Boaz. Você quer saber o que foi que Noemi falou para Ruth? Qual foram os conselhos? Porque Ruth terminou casada e casada muito bem. E para você saber esses conselhos, leia o livro de Ruth nessa semana. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. E olha o que é interessante, primeiro, ela viveu aquela situação ruim de ter perdido o marido, ter perdido os filhos, mas ela decidiu aconselhar a Ruth. Então, primeiro, uma chave também que eu te falo, além de você perdoar, é também deixar de tirar os olhos dos seus problemas e passe a ajudar pessoas. Eu enfrentei coisas na minha vida que, para me vencer, eu passei a deixar de olhar tanto para mim, para os meus problemas, para as minhas coisas, eu passei a ajudar as pessoas. Assim foi quando eu cheguei na igreja. Eu, quando perdi minha mãe, um testemunho também que eu conto, eu me revoltei com Deus. Eu perguntei, por que você levou minha mãe? Eu tinha 11 anos de idade naquela época. Foi mais ou menos no tempo que eu falei desse abuso que eu também passei. E por que você levou? Eu também me revoltei com Deus. Mas eu fui entendendo os processos e tudo, coisas que tinha que acontecer. Ela sofria de uma doença, se ela continuasse a viver, talvez passasse por situação bem pior. Então eu aprendi a guardar meu coração daquilo, mas eu aprendi a ajudar o próximo. Então eu caminhava, eu tinha situações que eu estava enfrentando, de glória em glória, dia por dia, mas eu procurava ajudar as pessoas. E à medida que eu ajudava as pessoas, o Senhor também trabalhava na minha vida e me ajudava em coisas que eu enfrentava. E o que foi que Noemi fez? Ela passou a ajudar Ruth naquele casamento. Esse casamento gerou um filho. E Obed
Ele que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e que foi também dessa raiz que gerou Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, olha, uma ação que foi praticada, de simplesmente ela deixar a amargura de lado e ajudar Ruth, fez ela entrar num relacionamento, que desse relacionamento ia gerar o nosso Salvador, porque essa raiz veio até chegar na vida dele. Então, olha como isso é valoroso e a gente deve se atentar para isso. Então, é para a gente entender que, muitas vezes, coisas que vão acontecer momentânea, a gente não deve anular o nosso futuro por conta dessa raiz negativa. A gente deve continuar pensando lá na frente, buscar trabalhar a questão do perdão e buscar também reverter o que está nos afetando para ajudar outras pessoas. Isso foi marcante na vida dela. Então diga mais uma vez para o seu irmão, livre-se da amargura. E assim eu fecho, para vocês entenderem como isso é importante, porque a Bíblia diz lá em Marcos 16, que Maria Madalena e outras Marias, elas foram até o sepulcro para colocar perfume sobre o corpo de Jesus, nosso Salvador. Jesus tinha morrido. Mas aí quando elas vão até lá, acontece algo interessante. E olha o que diz. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. E o que eu fecho falando sobre isso? Na hora que aquelas mulheres vão ao sepulcro de Jesus, gera nela um medo, uma raiz de amargura. E o que o anjo fala para ele? A Bíblia diz que era um jovem anjo. Cadê a galera do Difflin? Era um jovem anjo que estava ali. Então a gente faz a diferença desde cedo, em todas as idades. Mas o que aconteceu naquela hora? O anjo disse para ela, quem vocês estão procurando não está aqui, ele ressuscitou. Não foi possível parar Jesus na cruz, nem com pedra, nem com nada, ele ressuscitou. E o anjo diz, não tenham medo, ele não está aqui, lá vocês verão. Então diga comigo, lá vocês verão Jesus. Isso fala algo também precioso, que aqui está falando de, tira o teu foco daqui, do sepulcro, de onde tu queria achar um defunto, porque não tem defunto aqui não. Você vai ver algo lá na frente. E era a promessa. O anjo disse para eles, vão para Galileia, que ele vai estar lá, vocês vão se encontrar com ele. Lá vocês vão ver. Você não tem que estar olhando para túmulo, você não tem que estar olhando para passado, olhar para coisas que te prendem ali, coisas que você tem que jogar fora. Lá vocês vão ver ele, lá no futuro. E a gente tem que caminhar sempre com essa perspectiva. Sempre com esse olhar e que nada venha gerar essa raiz de amargura nas nossas vidas. E o que eu quero encerrar minhas palavras nessa noite é dizer para você que talvez você diga, pastor, eu tenho situações que eu não resolvi na minha vida. Pastor, tem coisas que ainda me afetam. Como é que eu vou vencer isso? Como foi que o Senhor venceu? Eu venci situações assim. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? E a melhor forma que eu acho para mudar essa situação, algo que eu faço todos os dias, e que você que quiser livrar de qualquer raiz de amargura na tua vida, eu te convido para fazer comigo agora. Sabe como é que eu venço essas batalhas? De joelho. Te convido a ficar de joelho, se você puder, junto comigo agora. Porque o Senhor nos chama para ficar limpo de toda raiz negativa, limpo de toda amargura. O Senhor passa para arrancar tudo aquilo que pode estar travando a sua vida. Tudo aquilo que você está lembrando com dor do seu passado. O Senhor passa para trazer o azeite. O Senhor passa para trazer o refrigério. Eu quero que você, nesse seu momento de entrega, de rendição ao Senhor agora, coloca para Ele. Coloca para Ele, Pai, eu preciso da Tua ajuda nessa área. Me ajuda, Deus, a tirar essa raiz de amargura no meu coração sobre essa área. Vem me tratar, Deus, sobre essa situação. Isso tem me tormentado, isso tem atingido a minha vida, mas eu me rendo a Ti agora, Deus. Eu me rendo aos Teus pés, eu me rendo aos pés da cruz, Deus. Eu te peço, Pai, para Tu vir trabalhar, Deus, para Tu vir arrancar isso da minha vida, do meu coração. Eu quero Te dizer que o meu coração é Teu, eu quero Te dizer que a minha vida é Tua.
Eu quero dizer que eu estou aqui e que eu quero que tudo seja diferente, porque eu escolho ao Senhor. Eu escolho a Ti, Jesus. Vem tratando, vem me purificando, vem me podando. Vá colocando para Ele qualquer situação, vá chamando por Ele. Apenas confie. Apenas se entregue, porque aquele que prometeu é fiel, Ele ressuscitou. Ele tem um futuro glorioso esperando por você. E entenda que esse futuro glorioso, ele começa agora. Nós escrevemos o futuro, é agora. É com as nossas decisões de agora, é o que eu arranco da minha vida agora, é o que eu deixo para trás agora, é o que eu decido seguir agora. Vem trabalhando, Espírito Santo, sobre esse lugar. Vem gerando mudança nas nossas mentes, no nosso coração, Deus. Que tudo aquilo que Satanás tramou sobre essas famílias e sobre essa vida, que seja quebrado agora no nome de Jesus. Que tudo aquilo que ele tramou para acontecer na saída dessa igreja, que seja quebrado agora. Aqui tem pessoas que estão sentindo da Tua presença, sentindo do Teu mover, Deus. Pessoas que estão sentindo do Teu agir, Deus. Pessoas que estão sendo tratadas, curadas, arrancando toda raiz negativa, Deus. Purificando, sarando, Deus. Colocando azeite sobre as feridas, Deus. Fazendo essa transformação e esse mover para nos fazer pessoas melhores, Deus. Pessoas voltadas para Ti, Deus. Se renda ao Senhor Jesus nessa noite. Se renda, se renda, se renda, se entregue para Ele.